Boa tarde, bem-vindos ao Salão Nobre dos Passos do Conselho. Em nome do Sr. Presidente da Câmara, declaro aberta a cerimónia solene de comemoração dos 469 anos da cidade de Ponta Delgada. No cumprimento do programa da cerimónia, vamos proceder de momento ao lançamento do livro Rua com Rosto, Dicionário Biográfico da Toponímia de Ponta Delgada, volume 1, Freguesias Citadinas. Tem a palavra o autor do livro, o Sr. Deputado da Assembleia Legislativa Regional, Dr. José Andrade. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Srs. Deputados Nacional e Regionais, Sra. Diretora Regional, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia de São José, São Pedro, São Sebastião e Santa Clara, demais Presidentes de Juntas de Freguesia do nosso Conselho, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Comissão Municipal de Toponímia, autoridades militares aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. No dia em que Ponta Delgada completa e comemora 469 anos de cidade, recordamos e valorizamos os filhos notáveis de sucessivas gerações que ajudaram a fazer a sua história e que por isso mereceram de diferentes variações a máxima distinção municipal, que é a pública e perene consagração toponímica. Assim surgiu o Dicionário Biográfico da Toponímia de Ponta Delgada, Ruas com Rosto, e assim se inseriu no contexto adequado da presente sessão. Reduzi, contudo, esta minha intervenção na exata medida em que a cerimónia cresceu. Estamos aqui hoje para registar em forma de livro o contributo multifacetado das gerações antecedentes, mas também, e sobretudo, e muito bem, para distinguir com quase 40 diplomas de reconhecimento municipal a geração atual que nos leva por diante. Por isso, reservo para melhor oportunidade uma exposição exaustiva de caráter pedagógico que tínhamos preparado, o fotógrafo Vítor Melo e eu próprio, em jeito de visita guiada às 170 ruas da nossa cidade que se identificam pelos nomes dos nossos maiores. Pode bem ser oportunamente apresentada nas escolas ou nas juntas das 4 freguesias citadinas e sê-lo-á até em algumas casas dos Açores, a começar pela de Lisboa, já no próximo dia 30 de abril. Por agora, ficam apenas 2 palavras. Uma de agradecimento do apoio recebido, outra de apresentação do livro editado. Os primeiros 3 agradecimentos são para os últimos 3 presidentes da Câmara Municipal. Com o Dr. Manuel Arruda, publicamos em 1997 a face humana da toponímia de Ponta Delgada, de alguma forma precursora da obra atual. Com a doutora Berta Cabral, presidimos de 2002 a 2012 a Comissão Municipal de Toponímia, publicando anualmente as homenagens de rua. Com o Dr. José Manuel Bolieiro, organizamos em 3 anos o projeto editorial do Dicionário Biográfico da Toponímia de Ponta Delgada em 3 volumes. Este primeiro volume, lançado no Dia da Cidade, é dedicado às freguesias de São Pedro, São Sebastião, São José e Santa Clara. O segundo volume, a lançar em 2016, porventura durante as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, abrangerá as freguesias suburbanas de Livramento, São Roque, Fajã de Baixo, Fajã de Cima, Arrifes e Relva. O último volume, com lançamento previsto para 2017, possivelmente nas grandes festas do Espírito Santo de Ponta Delgada, incluirá então as 14 freguesias rurais do nosso concelho. O projeto editorial que nasce aqui e agora, tão somente, investiga e organiza, justifica e valoriza a razão de ser das designações oficiais com nome de gente que identificam vias públicas nas 24 freguesias do município. São centenas de personalidades locais, regionais, nacionais e até internacionais, marcantes e representativas do percurso histórico e da vida comunitária de Ponta Delgada, que o exemplo passado recomendou à homenagem maior da Câmara Maior e que a obra presente delega ao conhecimento de atuais e futuros residentes e visitantes. Este guia prático de consulta curiosa sintetiza, afinal,
as histórias de vida de quantos construíram a história da cidade. De entre as cerca de 300 designações toponímicas que identificam as ruas, avenidas, largos e praças das 4 freguesias citadinas, cerca de 170 homenageiam as personalidades que constituem, por isso, o objeto de estudo e a razão de ser do presente volume. Curiosamente e significativamente, 1/3 desses topónimos foi atribuído só nos últimos 15 anos, o que tanto demonstra a expansão urbanística da cidade, como evidencia a sensibilidade histórica dos seus responsáveis. E encontraremos esta dupla perspectiva ainda melhor retratada no volume seguinte das freguesias suburbanas. Neste primeiro, encontramos os nossos primeiros. O infante Dom Henrique, que mandou descobrir os Açores, Gonçalo Velho Cabral, que povoou São Miguel, Dom Manuel I, que criou a vila e sede de concelho em 1499, Dom João III, que elevou Ponta Delgada à categoria de cidade a 2 de abril de 1546. Aqui encontramos ainda historiadores como Gaspar Frutuoso ou Ernesto do Canto, autonomistas como Aristides Moreira da Mota ou José Maria Raposo Amaral, estadistas como Teófilo Braga ou João Bosco Mota Amaral, empresários como José Ben Saúde ou Nicolau Sousa Lima, poetas como Antero de Quental ou Natália Correia. Mas aqui encontramos também os nomes menos evidentes e, por isso, mais desconhecidos. Por exemplo, a Rua do Amorim, dedicada ao administrador do antigo Conselho das Capelas, Francisco Soeiro Lopes de Amorim. A Rua do Brum, atribuída a António de Brum, o Velho, um madeirense de grande fortuna que se estabeleceu em Ponta Delgada. A Rua do Carvão, relativa ao morgado terceirense de António da Fonseca Carvão Paim da Câmara, primeiro barão do Ramalho. A Rua do Contador, referente ao 9º contador da Fazenda Real das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, Paulo da Ponte de Sousa. A Travessa dos Henriques, alusiva ao lisboeta António Gaspar Henriques e seus filhos, que se distinguiram no comércio local. A Rua do Laureano, consagrada ao 11º morgado da Ilha de Santa Maria, Laureano da Câmara Falcão. A Rua do Melo, relacionada com o heróico e benemérico capitão miquelense Inácio de Melo. A Rua do Paim, que evoca o primeiro almoxarife de São Miguel, capitão Gonçalo de Teve Paim, natural de Paris. A Rua da Pranchinha, que se associa à família de apelido Panchina, residente lá para os lados do Ilhéu de Rosto do Cão. Ou, finalmente, a Rua do Ramalho, que remonta ao abastado proprietário Francisco Ramalho, estabelecido no caminho para o lugar da relva. De todos eles, e com tantos outros, cresceu e continua a história coletiva desta cidade, que sempre amamos e que hoje celebramos. Ponta Delgada, feita de gente notável que nos orgulha, mas também de povo anónimo que nos motiva, comemora o seu passado com este livro, que é um presente para o futuro. Um livro despretensioso, mas apaixonado, imperfeito, mas utilitário, que aqui fica especialmente dedicado às novas gerações da cidade. Agradeço a todos os biografados a inspiração, agradeço à Comissão de Toponímia a colaboração, agradeço à Nova Gráfica a execução, agradeço à Câmara Municipal a edição. Obrigado também a cada um de vós pela comparência e pela paciência, e obrigado a Ponta Delgada pela excelência. Em dia de aniversário, estamos todos de parabéns. Boa Páscoa. Boa tarde. O Diploma de Reconhecimento Municipal destina-se a agraciar pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, com atividade notável em favor do município de Ponta Delgada. O Sr. Presidente da Câmara Municipal vai distinguir com o Diploma de Reconhecimento Municipal os 2 sucessivos presidentes da Comissão Municipal de Toponímia, que lideraram um processo de atribuições honoríficas e toponímia da cidade conforme liberação camarária de 18 de março de 2015. O primeiro presidente da Comissão Municipal de Toponímia de 2002 a 2012, Dr. José Maria Medeiros de Andrade.
segundo Presidente da Comissão Municipal de Toponímia de 2012 a 2015, o professor Rubens de Almeida Pavão. O Sr. Presidente da Câmara Municipal vai proceder, nesta cerimónia pública, à entrega da distinção honorífica Diploma de Reconhecimento Municipal a 37 personalidades da área da cultura e da ciência com expressão e relevância na dinamização e projeção do município. Diplomas de Reconhecimento Municipal a título póstumo. Aristides Âmbar. Deixou o seu nome gravado na Galeria dos Pintores de renome regional e nacional, sendo considerado um retratista que ocupa lugar de relevo, dados os trabalhos que executou de personalidades portuguesas e estrangeiras, além de, nos últimos anos, se dedicar também à pintura dos mais belos trechos da paisagem solar. Recebe o diploma a sua filha, Tina Âmbar. Maria Amélia Mendonça Machado Rebelo Arruda, poetisa de rara sensibilidade, foi uma das figuras femininas mais cultas do seu tempo. Como colaboradora do seu marido na Sociedade Terra Nostra, incrementou a comercialização do bordado regional de São Miguel, secundada por sua filha, a Sra. Dona Margarida Moura Machado. Ainda por sua iniciativa, através da Casa Regional de Ponta Delgada, foi executado o primeiro traje regional de São Miguel, baseado num estudo da pintora Sra. Dona Maria Luísa de Ataíde, o qual foi depois adquirido pela Comissão Distrital de Turismo. Recebe o diploma a sua trisneta Maria Clara Simbrona Arruda. Leonor Mendonça Machado Rebelo Arruda de Mendoza. Pertencente a uma família com forte associação ao desenvolvimento do turismo, do artesanato e do bordado regional, criou na Abelheira, complementando a plantação de ananases do seu pai, a Casa do Pial, uma estrutura pioneira onde a arte dos bonecos de trapos, com a indumentária regional, constituiu a expressão que só a imaginação criadora de uma artista seria capaz de produzir. Procurou comunicar a quantos nos visitavam muito do que constituía o nosso artesanato tradicional, através do trapo, da sarapilheira, das escamas de peixe, de penas e de peças de madeira, um verdadeiro arsenal nos nossos antigos usos e costumes que o seu sentido inato da arte foi capaz de nos poder transmitir. Recebe o diploma a sua bisneta Isabel Maria Simbrona Arruda.
Margarida Mendonça Machado Rebelo Arruda Moura Machado. Filha do Dr. Augusto Arruda e da poetisa Maria Amélia Machado Rebelo Arruda, desde cedo manifestou forte dedicação à valorização do artesanato regional. Colaborou com a sua mãe na criação do bordado tradicional de São Miguel, a matiz, e durante muitos anos teve a responsabilidade artística dos bordados da então recém-criada Casa Regional Ilha Verde. Membro ativo na constituição do primeiro grupo folclórico de São Miguel, em paralelo com outras figuras como Armando Cortes Rodrigues, Maria Luísa Ataíde e Carreiro da Costa, o seu nome tem impressão digital na origem destas tão únicas manifestações artísticas que timbram e projetam, nos dias de hoje, a nossa cultura. Recebe o diploma o seu sobrinho neto Pedro Mendoza e Arruda Oliveira Rodrigues. Maria Alice de Paiva Pimentel Rebelo Bicudo. Nasceu em Ponta Delgada, 28 de fevereiro de 1885, recebendo uma esmerada educação, onde sobressaiu vários campos da cultura, nomeadamente a pintura e a música. No decorrer do ano de 1928, a pedido do seu filho Francisco, assumiu a criação na Ilha de São Miguel do movimento escotista. Dedicou-se igualmente à criação e funcionamento de instituições de caráter social, nomeadamente a Liga Social Cristã, e foi cofundadora, diretora da antiga escola do século XX, depois designada de Patronato de São Miguel. Recebe o diploma a sua neta Rosa Maria Sousa Rebelo Machado. Francisco José Dias nasceu nos Mosteiros, no seio de uma família que sempre se distinguiu pela arte e pela cultura. Ingressando na vida militar, foi um elemento muito destacado da banda militar, chegando a assumir a sua chefia como oficial. Dedicou também especial interesse e colaboração pelas nossas bandas de música, promovendo concursos entre filarmónicas desta ilha, sendo notória a regência que imprimiu à banda União Fraternal de Ponta Delgada, hoje infelizmente desaparecida. Foi o que pode considerar-se um apaixonado musicólogo e compositor de inspiração espontânea, sendo sócio fundador da Academia Musical. Recebe o diploma a sua sobrinha Lúcia da Conceição Dias Reis Ávila. António Roberto Oliveira Rodrigues. Como teatrólogo, evidenciou-se na divulgação de várias formas de teatro, prestando como encenador e ensaiador prestimosa colaboração aos grupos constituídos no Liceu Antero de Quental e na Academia Musical, permitindo que se evidenciassem nomes que ingressaram mais tarde no teatro regional. Foi também um dos grandes dinamizadores dos serões culturais promovidos no ginásio do Liceu, enquanto não estava construído o Teatro Micaelense, em noites de arte inesquecíveis e que muito contribuíram
para que à população estudantil se abrissem novas perspectivas sobre a arte cênica, apresentando peças de reconhecidos autores estrangeiros. Recebe o diploma a sua filha Maria Clotilde Rodrigues de Oliveira Simbron. António Silveira da Rosa, médico cirurgião, fundador de uma das primeiras clínicas particulares de Ponta Delgada. Durante a sua vida como clínico, efetua diversos estágios no estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos da América, a fim de obter conhecimentos no campo da cirurgia que muito valorizaram a sua intervenção junto dos seus doentes. Foi impulsionador dos movimentos de leigos, nomeadamente os cursos de cristandade, conjuntamente com a sua esposa. Recebe o diploma a sua filha, Manuela Rosa Soares de Albergaria. Cristiano Ferran. Interessado em genealogia e heráldica, Cristiano Ferran nutria grande interesse pela pesquisa cuidada em todas as áreas da temática insular, aplicando o seu espírito científico de matemático às pesquisas que efetuava e a heurística e hermenêutica das fontes documentais. Dedicou com notável persistência grande parte dos seus estudos genealógicos à recolha de informações e recuperação de fontes documentais que permitissem esclarecer as ligações familiares entre os homens da costa de Santo António além Capelas, os povoadores referenciados por Frutuoso e as origens continentais. Foi membro da Sociedade Afonso Chaves, para cuja revista açoriana elaborou os índices, integrou a mesa da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada e foi sócio do Instituto Cultural de Ponta Delgada, do Instituto Português de Heráldica e da Associação Portuguesa de Genealogia, além de fazer parte do grupo de amigos da Torre do Tombo. Recebe o diploma o seu filho, António Ferran. José Bento Soares da Silva, professor de dança e coreógrafo, responsável por espetáculos de revista e impulsionador da marcação dos grupos folclóricos. Colaborou com outras individualidades da altura no minucioso levantamento dos bailes considerados atualmente como repertório do folclore miquelense, dançados por todos os grupos folclóricos, nomeadamente o baile furado, a sapateia, pezinho da vila, saudade, entre outros. Recebe o diploma a sua filha, Sónia Silva Botelho. João de Brum Alvernaz, pedagogo, jornalista e diretor da Casa da Cultura.
Apoiou a Comissão Coordenadora das comemorações dos 150 anos de elevação do Pico da Pedra à freguesia, na reedição das Memórias do Pico da Pedra, importante obra do padre António Furtado de Mendonça, que havia sido publicada no início do século XX em 3 números da revista Micaelense. A sua passagem como diretor da Casa da Cultura ficou marcada pelas suas características pessoais, uma pessoa sensível à preservação do património cultural e à sua divulgação. Recebe o diploma o seu filho, João Francisco da Luz de Brum Alvernaz. Emiliano Manuel Arruda de Castro Carneiro foi uma das mais destacadas figuras da sua geração, com uma vasta e rica carreira profissional e cívica, o que o levou a ser galardoado pelo Presidente da República e pelo Governo dos Açores, com a insígnia autonómica de mérito industrial, comercial e agrícola. Distinguiu-se como engenheiro agrónomo e, sobretudo, como gestor e administrador de grandes empresas regionais nas áreas da produção agroalimentar e distribuição. Ganhou projeção regional com a sua ação à frente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, através da Federação das 3 Câmaras do Comércio de Ponta Delgada, Angra e Horta. Foi fundador e primeiro presidente da secção regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, esteve na origem da criação do Rotary Club de Ponta Delgada, de que foi o primeiro presidente, e da Associação Séniores de São Miguel, à qual também presidiu. Recebe o diploma o seu neto João Pedro Castro Carneiro Sequeira de Medeiros. Luís Amaral, promotor cultural do Inatel, responsável pela apresentação e dinamização dos ranchos folclóricos e bandas filarmónicas. Fomentou de forma intensa os intercâmbios culturais entre os Açores e o continente português, coordenando e agendando centenas de atuações de grupos folclóricos e bandas filarmónicas na ilha de São Miguel. Deixou-nos um legado rico e diversificado de atividade no seio da identidade que os ranchos folclóricos e as bandas filarmónicas hoje representam. Recebe o diploma o seu sobrinho Paulo Amaral. Luís Horta. O município de Ponta Delgada atribui a distinção honorífica Diploma de Reconhecimento Municipal a um grande e memorável ator de teatro e o primeiro cantor apresentador da música regional açoriana no continente português. Com percurso envolto na expressão artística do palco e na dinamização da comunicação no seio da promoção e divulgação da música açoriana, teve no talento e na arte de comunicar as suas formas de divulgar a sua terra de origem. Recebe o diploma o seu sobrinho José António Horta de Mendonça.
Manuel António de Vasconcelos, engenheiro químico de formação e arquiteto autodidata, foi pioneiro da arquitetura moderna no arquipélago. Homem viajado, regressa nos anos 30 à ilha que o viu nascer. Ingressa na fábrica de açúcar de Santa Clara, mais dividido do que nunca. De um lado está a engenharia, um dever de família. De outro, a arquitetura, uma paixão cada vez mais forte. Destacam-se no seu percurso entre os anos 30 e 50 o projeto e decoração dos pavilhões da Sociedade Terra Nostra, da União das Fábricas Açorianas de Álcool e da Fábrica de Afiação e de Selagem Micalense, o projeto do Hotel Terra Nostra, inaugurado a 15 de abril de 1935. De primeiro, projetou o Bruturismo de Ponta Delgada. Em 93, o livro Manuel António de Vasconcelos, O Homem e o Artista, escrito por Manuel Ferreira a pedido da família, viria relançar o interesse pelo percurso e legado. Recebe o diploma a sua filha, Ana Maria da Câmara Vasconcelos de Faria e Maia. Manuel Silveira de Paiva, fotógrafo amador e membro da Comissão Regional de Turismo, foi responsável pela captação dos mais belos ângulos da paisagem micalense. A paixão pela fotografia fez efetivamente com que registasse retratos memoráveis da nossa terra, que, pelo mundo, são apreciados e difundidos. Por impossibilidade da familiar, faremos chegar o diploma oportunamente. Teodoro de Sousa Pedro, médico e homem das causas sociais. Como político, defendeu a criação de estruturas pedagógicas para a institucionalização em São Miguel do ensino técnico-profissional. A sua forma de ser e de estar promoveu as maiores empatias com todos aqueles que com ele privaram, quer pessoal, quer profissionalmente. O seu envolvimento no progresso do ensino em São Miguel, através da inclusão do técnico-profissional, fica registado na nossa história. Recebe o diploma a sua mulher Maria Adriana Pereira Travassos de Sousa Pedro. António Horácio Borges, autor teatral, membro ativo da Associação de Futebol e fundador da primeira agência rádio-publicitária. Na Associação de Futebol, António Horácio Borges, com os 15 mandatos que entre os anos de 55 a 72 efetuou como presidente, muitos deles consecutivamente, foi quem, mais do que fazer o ressurgimento do futebol local, consolidou o projeto a que se propôs dinamizar e executar, levando a cabo uma verdadeira revolução no futebol de São Miguel. Recebe o diploma o seu filho Pedro Miguel de Paixão Melo Borges.
Entrega de diplomas de reconhecimento municipal a homenageados presentes. Ana Paula de Medeiros Andrade Constância, professora de piano e análise técnicas de composição, desempenhando o cargo de Presidente do Conselho Executivo do Conservatório Regional de Ponta Delgada, onde, pelo seu talento, dinamismo e ação pedagógica, se tem revelado como um dos grandes valores no campo musical regional, nacional e internacional. Recebe o diploma em seu nome a sua mãe, Ana Maria Medeiros Andrade. José Manuel Santos Narciso, grande defensor das causas públicas, grande professor para todos quantos com ele trabalharam no seu Correio dos Açores. José Manuel Santos Narciso deixou abruptamente um dos seus amores, o jornalismo, por motivos de doença, mas a sua força de vida, a sua coragem e a sua tenacidade, a sua persistência e resiliência fizeram com que depressa regressasse à escrita. Hoje, Santos Narciso está de volta ao jornalismo e continua a sua luta por causas públicas, nunca esquecendo a ética e deontologia que honram esta nobre profissão. Recebe o diploma em seu nome, Lubélia Duarte. Ângela Maria Duarte de Almeida, escritora, poetisa e investigadora científica. Doutorou-se em literatura portuguesa, defendendo uma tese inédita sobre a simbólica da ilha e o petencolismo em Natália Correia. Desenvolveu também muito do seu já longo trabalho científico e literário em torno da simbólica dos direitos humanos e nas literaturas e culturas de expressão portuguesa. Banda Fundação Brasileira. Inicialmente com o nome Recreio dos Mosteiros, a Banda Fundação Brasileira foi fundada em 1863 e é considerada uma das bandas filarmónicas mais antigas do arquipélago dos Açores. Foi fundada por Inácio Câmara, que emigrou para o Brasil e, junto de amigos e conhecidos, conseguiu reunir vários apoios para a criação da Filarmónica. Em sinal de gratidão, o nome foi alterado para Proteção Brasileira. Em 1873, o presidente da Filarmónica, o comendador Ângelo José Dias, alterou a designação para Fundação Brasileira, nome que se mantém até os dias de hoje. Por ocasião da comemoração dos seus 150 anos de existência, é aqui homenageada. Recebe o diploma o presidente da direção, Lázaro Matos. Carlos Amaral Carreiro,
Pintor de renome internacional, com uma grande carga artística transmitida pelos seus familiares do lado materno, realizou já dezenas de exposições em Portugal, nos Açores e no estrangeiro, o que lhe mereceu muitas distinções honoríficas. Está representada em inúmeras coleções particulares e oficiais, salientando-se o painel que se encontra na sala do plenário da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Recebe o diploma em seu nome, José de Almeida Melo. Carlos Manuel Arruda Falcão Afonso, médico cirurgião, etnógrafo e investigador histórico, autor do livro Ponta Delgada, Vandalismo e Desenvolvimento. Trabalho que, pela originalidade e ineditismo, constitui um dos mais preciosos documentos de consulta e de estudo da cidade de Ponta Delgada. Crítico literário, colabora ainda na imprensa local sobre vários assuntos ligados a factos da vida local. Eduardo do Carmo Ribeiro Moura, engenheiro civil, professor da Escola Técnica de Ponta Delgada e com elevado contributo enquanto diretor de Serviço e Águas dos Serviços Municipalizados de Ponta Delgada. Além de ter um relevante papel na Comissão de Planeamento Regional dos Açores e empresas privadas locais. Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues. Para além do exercício da medicina, dedicou-se aos estudos genealógicos iniciados pelo seu avô, Rodrigo Rodrigues. E ainda tem promovido a publicação de outros temas de investigação histórica, sobressaindo o trabalho sobre a Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada. É presidente do Instituto Cultural de Ponta Delgada, onde tem conseguido desenvolver uma atividade de reconhecido mérito. Como político, pertenceu à Junta Regional dos Açores e exerceu as funções de deputado regional e de presidente da Assembleia Municipal de Ponta Delgada. Hermano de Almeida Lima, o município de Ponta Delgada homenageia um dos seus mais emblemáticos médicos, pelo seu valioso empenho e contributo junto de várias gerações familiares de pacientes manifestados pelo grande reconhecimento comunitário. Em paralelo, é destacada a sua forte e ativa ligação às causas sociais, que desde sempre o acompanha.
João Maria Vieira Tavares de Brum, sacerdote, antigo ouvidor eclesiástico de Ponta Delgada, reconhecido e apreciado professor de Educação Moral e Religiosa Católica no ensino secundário. Carinhosamente chamado de Padre João Maria, salienta-se o seu dinamismo e a dedicação, amizade e estima que sempre nutriu com todos, assim como o respeito que a comunidade lhe confere. José Manuel Raposo Lopes de Araújo. Nasceu nesta ilha onde frequentou o Liceu Antero de Cantal, licenciando-se em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa. Há cerca de 40 anos que, como jornalista, foi admitido nos quadros da RTP, tendo entre 1981 e 1984 esfiado a delegação dos Açores. Foi no seu tempo que se estabeleceram as primeiras pontes com a diáspora. Dotado de uma apreciável cultura geral, consegue pôr em prática uma atividade que projeta a televisão regional a nível nacional e internacional, com uma forte aposta na ficção, ao realizar, como primeiro trabalho, a telenovela Cheiros Negros, a que seguiu O Barco e o Sonho. Luís Manuel Agnel Borges, engenheiro técnico agrário, com uma importante folha de serviços desenvolvida no setor agrícola local, o que permitiu valorizar muitas das nossas empresas industriais, entre as quais a Fábrica do Açúcar. Foi durante 2 mandatos vereador desta Câmara Municipal, com particular destaque para os serviços de abastecimento de águas. É um município atento e crítico sobre a sua cidade, tendo escrito na imprensa local diversas crónicas, algumas com o pseudónimo de Carreiro de Vasconcelos, a que deu o título de Por Amor à Terra. Maria Isabel da Terra Soares de Albergaria, professora auxiliar da Universidade dos Açores, investigadora e colaboradora em vários institutos científicos e de intervenção cultural. Desde 1988 tem dedicado especial atenção às questões do património paisagístico e arquitetónico. Tem igualmente prestado colaboração e consultoria em diversos domínios, dos jardins à paisagem, ordenamento do território e do património edificado. Conta com várias obras publicadas, nomeadamente Quintas, Jardins e Parques da Ilha de São Miguel e Jardins e Espaços Verdes dos Açores, entre outros. Mário António da Mota Mesquita. O município de Ponta Delgada homenageia Mário Mesquita pela alta relevância do seu percurso enquanto jornalista, escritor e político. Destaca-se no seu percurso a sua colaboração como membro do Conselho Executivo da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, como professor universitário das áreas de jornalismo em conceituadas universidades do país,
como diretor de jornais diários de grande tiragem nacional, nomeadamente o Diário de Notícias, e como político. Autor e coautor de diversas publicações, quer em livros, quer em revistas de especialidade, e galardoado com prémios carreira. Recebe o diploma em seu nome, o seu primo Raimundo Mesquita. Nestor de Sousa, licenciado em História pela Universidade de Coimbra, foi professor no Liceu Nacional de Ponta Delgada e no Instituto Universitário dos Açores, que depois viria a ser a Universidade dos Açores. Possui obras publicadas sobre historiografia artística e em periódicos culturais regionais e nacionais, como a revista Arquipélago História, da Universidade dos Açores. Além disso, tem estudos publicados sobre algumas personalidades notórias da arte regional, como Duarte Maia, Canto da Maia, Domingos Rebelo e Raimundo Machado da Luz, assim como de atores contemporâneos como Álvaro Raposo de França, Luís França e Urbano. Foi diretor do Museu Carlos Machado de 1975 a 1985, procurando realizar várias melhorias de molde a modernizar a instituição. Organizou exposições e foi responsável pela aquisição de várias obras de pintores portugueses contemporâneos. Por motivos de saúde, o nosso homenageado não está presente, pelo que faremos chegar a distinção oportunamente. Paula Raposo nasceu em Ponta Delgada em 1943 e emigrou para os Estados Unidos em 1960. Em 1978, lidera o projeto SER, uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo proporcionar formação profissional e colocação laboral aos residentes das comunidades que serve, grande parte, vindos deles dos Açores. Ao longo do seu percurso profissional, desenvolveu intensa atividade sociocultural, tendo fundado o Ateneu Luso-Americano. A nível profissional, o seu maior sonho é transpor para o seu país o leque de serviços que a sua agência proporciona no campo de formação laboral e oferecer a Portugal a sua vasta experiência igualmente na formação profissional. Recebe o diploma em seu nome o professor Rubens de Almeida Pavão. Ricardo de Almeida Ferreira. O município de Ponta Delgada homenageia Ricardo Ferreira pelo seu competente contributo em prol do ensino, na intervenção municipal e na criação dos primeiros serviços que deram origem à primeira comissão instaladora da Escola Normal Superior e ao arranque da Universidade dos Açores. Vítor Manuel Lima Meireles Pacheco. Desde muito novo que passou a integrar várias tertúlias, o que lhe permitiu abrir portas ao mundo intelectual,
dedicando-se à investigação histórica, à pintura e até à genealogia, tendo produzido vários trabalhos de reconhecido mérito. Foi amigo pessoal de Natália Correia e da pintora Maria Luísa Ataíde, o que lhe permitiu sair fora do cidadão comum e alcançar um lugar de muito relevo na cultura açoriana e nacional. É um dos mais prestigiados colecionadores de obras de arte nos Açores. Manuel Tavares Arruda, o mais antigo funcionário da Câmara Municipal de Ponta Delgada à data. O diploma de reconhecimento municipal distingue o empenho, dedicação e profissionalismo enquanto funcionário da Câmara Municipal desde 1 de fevereiro de 1970. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Francisco Rei Costa, Excelentíssima Sra. Diretora Regional da Educação, Dra. Fabíola Cardoso, em representação do Governo dos Açores, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Municipal de Toponímia, Dr. Rubens Pavão, Excelentíssimo Sr. Dr. José Andrade, autor do livro que hoje damos à estampa, Excelentíssimo Sr. Deputado à Assembleia da República, Dr. Mota Amaral, Excelentíssimos Srs. Deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lagoa, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, caras e caros eleitos locais, Excelentíssimas Autoridades civis, militares, religiosas e académicas, caros colaboradores e dirigentes da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de São Sebastião, São José, Santa Clara e São Pedro, eleitos e democraticamente legitimados em representação das freguesias citadinas. Caras e caros amigos e munícipes, ilustres, homenageados e familiares em sua representação. Ponta Delgada, cidade, faz hoje 469 anos. Para nós é uma honra celebrar mais um aniversário desta nossa cidade centenária. Ponta Delgada está de parabéns. Com ela e com a nossa história coletiva, estamos todos de parabéns. Sonho de olhos abertos, caminhando, não entre as formas já e as aparências, mas vendo a face imóvel das essências, entre ideias e espíritos pairando. Que bem que soa, neste salão nobre, esta citação do poema Contemplação do nosso eterno Antero de Quental. Estas paredes, esta cidade, este concelho, os Açores e Portugal afeiçoaram-se ao seu legado e à sua inspiração. Estou certo que também todos nós. A visão que temos de Ponta Delgada não é aquela que dia a dia é lida por alguns na espuma das horas, mas antes aquela visão que resulta da essência, quer quanto ao seu passado centenário, quer quanto à projeção que idealizamos para o seu futuro. Por volta do ano 1450, Ponta Delgada nasceu ao redor da calheta de Pedro Teve
e, com o decorrer do tempo, estendeu-se até Santa Clara. Ponta Delgada foi assim chamada por estar situada junto de uma, e cito, ponta de pedra de biscoito, delgada e não grossa como outras da ilha, quase rasa com o mar. Esta é a explicação que nos foi dada por Gaspar Frutuoso no século XVI. Disse ele ainda, revelando o nosso caráter coletivo, e cito, mais tarde, gente experiente na exploração da terra começou a instalar-se no povoado, promovendo o negócio e desenvolvendo de tal forma o local que, no ano de 1499, o rei Dom Manuel I, reconhecendo o seu desenvolvimento social, determinou a sua elevação à vila. E depois, com mais desenvolvimento, a 2 de abril de 1546, por carta régia de Dom João III, foi promovida a sua elevação à cidade, data que hoje celebramos com enorme orgulho. O que hoje se diz com objetividade sobre a nossa cidade e concelho é que, e cito, Ponta Delgada é um dos melhores concelhos de Portugal para se viver. Ponta Delgada ocupa o 42º lugar do ranking City Brand entre os 308 concelhos de Portugal e é a primeira entre as cidades açorianas com os melhores resultados em visitar, isto é, turismo, negócios, isto é, investimento, e viver, isto é, talento. Quem o afirma não sou eu. É um estudo do ano passado da Bloom Consulting City Brand. E, na verdade, a estratégia da Câmara Municipal de Ponta Delgada tem sido colocar as pessoas em primeiro lugar e o desenvolvimento económico ao serviço das pessoas e não o contrário, e em benefício da consolidação das empresas e dos negócios, estes geradores de emprego. Numa altura em que desejamos todos um novo impulso no turismo, um dos novos pilares do nosso desenvolvimento futuro, a nossa opção não é taxar, não é criar novas taxas. E o que fizemos, pelo contrário, foi reduzir 50% das taxas municipais de ocupação do solo público para promover mais desenvolvimento de negócios relacionados com a oferta de serviços turísticos. Ao mar liberum de outros e longínquos tempos, temos agora em Ponta Delgada um modelo de céu livre, na nova prática das obrigações de serviço público de transporte aéreo. Estamos, enquanto destino turístico, mais competitivos. E com este novo modelo de acessibilidade aérea, a Ponta Delgada, juntamos às nossas qualidades endógenas oportunidades exógenas para o nosso desenvolvimento. Com preços mais competitivos, estamos mais perto de todos e todos mais perto de nós. Não temos, nunca tivemos, uma visão orçamental usurpadora da economia. Um orçamento público que tenha como pressuposto o fortalecimento da economia beneficia, no médio prazo e de forma sustentável, da pujança do negócio e da crescente empregabilidade da sua economia de mercado. É esta a visão de futuro que temos e que achamos consolida a síntese histórica do crescimento de Ponta Delgada, como bem relatou Gaspar Frutuoso. Ponta Delgada é a principal porta de entrada e de saída de pessoas e de mercadorias dos Açores. Somos 68.809 residentes e aumentamos esse número quando combinamos o número de moradores com a restante população que faz aqui a sua vida trabalhando e estudando. Somos quase um terço da população dos Açores. E a verdade é que esta densidade populacional, residente e pendular, está associada a uma elevada concentração económica em Ponta Delgada. A cidade de Ponta Delgada é um centro de serviços, mas todo o concelho congrega, com mais massa crítica, as principais e mais relevantes atividades económicas da ilha de São Miguel e dos Açores. 32,5% da nossa população é jovem, com menos de 25 anos, e somos o concelho com a mais alta taxa de população com o ensino superior completo, 16%. E isso é relevante. Ponta Delgada contribui com mais de 1/3 do PIB da região. E das 100 maiores empresas dos Açores, imagina, 70 estão sediadas em Ponta Delgada. Mais, Ponta Delgada tem a maior bacia leiteira dos Açores. E no porto de Ponta Delgada, em mercadoria,
são carregadas 361.681 toneladas, correspondentes a 72% do total dos Açores, e descarregadas 905.366 toneladas, a que correspondem a 57% do total da região. E Ponta Delgada tem 26% dos alojamentos familiares dos Açores. E somos também o primeiro cartaz da promoção turística dos Açores. Esta nossa cidade, este nosso concelho, tem mais de metade das camas da hotelaria açoriana. Num total de 8.900 camas dos Açores, Ponta Delgada, cidade e concelho, tem 4.900. E em relação ao ensino instalado em Ponta Delgada, inscrevemos na estatística residente 2.500 alunos no ensino superior, 15.800 alunos no ensino básico e secundário. Temos 108 estabelecimentos de ensino, desde o público ao privado e desde o pré-escolar ao ensino universitário. É, pois, também em Ponta Delgada que temos o maior hospital da região e com o maior número de especialidades. Visto tudo isto, que conclusão mais óbvia? A de que somos relevantes no quadro cultural, social e económico dos Açores, porque muito trabalhamos e pelo que muito produzimos ao longo da nossa história. Temos, pois, orgulho neste legado, nas pessoas e nos fatos históricos que nos catapultaram para este posicionamento. Rumo ao futuro e conscientes dessa massa crítica que nos sustenta, temos o direito de ver, de ambicionar crescer e assumir posição relevante nas áreas da nossa direta influência e intervenção, desde logo no país e na chamada Macaronésia. Temos pensamento, oportunidade e responsabilidade para o futuro. Ponta Delgada já optou. Queremos ser uma cidade global. Não busco nesta vida glória ou fama. Das turbas que me importa o vão ruído. Hoje, Deus. E amanhã, já esquecido, como esquece o clarão da extinta chama. Foco incerto, que a luz já mal derrama, tal é essa aventura. Eco perdido, quanto mais se chamou, mais escondido. Ficou inerte e mudo à voz que o chama. Dessa coroa é cada flor um engano, a miragem em nuvem ilusória, é mote vão de fabuloso arcano. Mas coroa-me tu, na fonte inglória, cinge-me tu, o louro soberano, verás então se amo essa glória. Fim de citação de mais um lindo poema de Antero de Quental. E é o valor coletivo da história de Ponta Delgada, o valor das suas pessoas e factos, uns que foram nossos antepassados e outros que são nossos contemporâneos, que nos animam e inspiram. Que são a glória de Ponta Delgada. Sim, a glória de Ponta Delgada, aquela que buscamos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores, nas comemorações do 469º aniversário da elevação de Ponta Delgada à cidade, resolvemos distinguir, com o grau de reconhecimento municipal, personalidades que contribuem de forma indelével para o notável conteúdo da história do povo de Ponta Delgada. Aos homenageados a título póstumo e aos distinguidos que hoje connosco convivem, deixo aqui o meu renovado preito, em nome do município, pelo vosso mérito, que a todos nos beneficia. Distinguimos igualmente a função da toponímia, enquanto elemento que tem uma função cultural e identitária insubstituível. Através da toponímia, reconhecemos factos e personalidades do nosso passado e do nosso presente. A toponímia torna-se um elemento de orientação e de identificação das nossas freguesias e da nossa cidade. Por via da toponímia, a aprendizagem da nossa história pode tornar-se mais fácil e mesmo mais atraente. Estamos perante um meio de comunicação que se constitui como a principal referência geográfica em termos de orientação e de conhecimento histórico, quer para os locais, quer para quem nos visita. É por tudo isso que a Câmara Municipal de Ponta Delgada continua motivada e insiste em promover e preservar este legado cultural da cidade e do concelho de Ponta Delgada. Aliás, deixo aqui e agora a minha renovada gratidão, já expressa o ano passado, à Comissão Municipal de Toponímia,
que, com uma composição de personalidades de exceção, conhecedoras como poucas pessoas da nossa coletiva e individual matriz identitária, e após longo e bem-sucedido desempenho, alcançou notável resultado. Desde a criação da Comissão, que os seus membros foram autores e atores de uma reflexão profunda, de debates e de apresentação das propostas para que a Câmara Municipal cumprisse acertadamente a sua responsabilidade na toponímia municipal. Cabe-me, e faço com gosto, em nome pessoal e institucional, recordar que a Comissão Municipal de Toponímia, nos seus primeiros 10 anos de existência, foi constituída por José Andrade, presidente, Rúbenes Pavão, vice-presidente, Maria José Duarte, secretária, e ainda por Augusto Simbron, Carlos Melo Bento, Eduardo Medeiros, Emanuel Carreiro, Gustavo Moura, Jorge Nascimento Cabral, já falecido, e Miguel Soares Silva, todos vogais. Desde 4 de setembro de 2012, que a Comissão passou a ser presidida por Rúbenes Pavão, a quem cumprimento afetuosamente. A cada um, o nosso muito obrigado. Aliás, foi esta Comissão Municipal de Toponímia, já sob a presidência do professor Rúbenes Pavão, que nos apoiou na promoção das distinções que aprovamos e que hoje aqui evocamos e sinalizamos com a entrega dos respectivos diplomas de reconhecimento municipal. Naturalmente, com exceção aos 2 presidentes da Comissão Municipal de Toponímia, a quem eu próprio, a Câmara Municipal, resolvi atribuir igualmente os diplomas de reconhecimento municipal, enaltecendo neles cada um dos seus membros. Mas temos ainda mais uma razão para que a Câmara Municipal de Ponta Delgada mantenha esta política de preservação da nossa história e dos nomes que fizeram parte do nosso desenvolvimento social, económico e cultural. Com esta e nesta cerimónia celebrativa de mais um aniversário da cidade de Ponta Delgada, também lançamos, como já foi visto, o livro Ruas com Rosto, um dicionário biográfico da toponímia de Ponta Delgada. O livro é, como sabem, da autoria de José Andrade. É o primeiro presidente da Comissão Municipal de Toponímia que o leva a efeito. Penhorado, agradeço em nome do município o seu labor em mais desta dedicação à causa da toponímia de Ponta Delgada. Um abraço, amigo José Andrade. O livro está à disposição de todos os presentes. É hoje, em dia de aniversário, a nossa prenda a cada um de vós. Senhoras e senhores, agora, e revisitando o que idealizamos para esta celebração, declaro-vos que nos sentimos, que me sinto, com o espírito de missão cumprida e de justiça realizada. Foi muito bom termos dedicado este aniversário ao reconhecimento, à gratidão e à inscrição para a memória futura das personalidades que agora transportarão consigo e para o seu já rico currículo o Diploma Municipal de Ponta Delgada. Ele é o reconhecimento das vossas qualidades pessoais, intelectuais, culturais, sociais, económicas e artísticas. Damos como certo que a vossa distinção honra a nossa cidade, o nosso concelho e os Açores. Somos nós que vos estamos gratos. Afinal, apesar do tempo, apesar do mundo, apesar das crises, tivemos sempre gente que fez briosa a nossa história e temos pessoas que nos inspiram confiança no futuro. Parabéns e felicidades a todos e uma Santa Páscoa. Muito obrigado. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal, declaro encerrada a cerimónia solene de comemoração dos 469 anos da cidade de Ponta Delgada. O Sr. Presidente gostaria de tirar uma fotografia com todos os homenageados e familiares na escadaria da Câmara, pelo que solicito que nos desloquemos à porta da entrada.